Eu quero trazer para vocês uma palavra hoje muito contemporânea, muito atual, muito desse momento. E eu queria compartilhar com você. Abra sua Bíblia em João, capítulo 10, versículo 10. Eu sei que muitas pessoas conhecem essa passagem, mas eu queria te pedir que você pudesse estar abrindo aí sua Bíblia, acessando sua Bíblia, João, capítulo 10, versículo 10. A palavra de Deus diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Talvez você não saiba, mas tem uma terrível guerra espiritual sendo travada nesse exato momento no mundo. Existe uma terrível guerra espiritual sendo travada nesse exato momento em todo o mundo. A Bíblia diz em João 10:10 que o ladrão, o diabo, ele vem somente para roubar, para matar e para destruir. E Deus veio, né? E existe e se oferece para que nós tenhamos vida e vida com abundância. Cada um luta com as armas que tem. E Satanás usa armas covardes, terríveis. Do mesmo jeito que existe um Deus que te ama, que mandou o seu filho, te ama tanto que enviou o seu filho, como diz Romanos 5:8, para morrer na cruz, mesmo você e eu, mesmo nós sendo ainda pecadores. Te ama tanto que o seu filho amado verteu o sangue na cruz, morreu sem culpa, para pagar um preço de uma dívida que era nossa, não era dele. Ao mesmo tempo que existe esse Deus que trabalha para te ver feliz, para te abençoar, para derramar bênçãos sobre a tua vida, para cumprir promessas que ele faz a você, do mesmo jeito também há um ladrão, conhecido como Satanás, ou como diabo, que luta todos os dias para roubar a nossa paz e para nos destruir. Todos os dias. Não é só agora durante a pandemia, durante a crise, durante esse problema, mas se você não tinha reparado nisso antes, essa guerra espiritual é travada e começou a ser travada desde quando você nasceu. Eu digo mais, desde quando você foi concebido no ventre da tua mãe, porque a Bíblia diz que lá Deus já te amava. E se Deus te amava, Satanás já era teu opositor. Desde o ventre da tua mãe, ele tentava roubar a tua paz, destruir a tua vida. E como eu disse, ele vai usar estratégias diferentes, variadas. Todas são estratégias mentirosas e covardes. Todas são estratégias vis. Nós precisamos estar atentos a todas elas. Hoje eu queria compartilhar com vocês sobre 5 estratégias que o diabo usa para nos enganar e para tentar nos destruir. 5 estratégias que o diabo usa para enganar as pessoas e para tentar destruir as pessoas. Se você tem sua Bíblia aí, coloque sua Bíblia do lado, nós vamos precisar abrir alguns versículos, tá bom? Eu quero compartilhar com você, enquanto eu falo, eu quero compartilhando alguns versículos, você vai podendo ouvir e abrindo sua Bíblia, e a gente vai podendo falar e ver o que a Bíblia nos fala, nos ensina, o que Deus tem a nos dizer essa noite, tá bom? Primeira estratégia que o diabo usa, eu quero compartilhar com você, porque ela é muito clara. Ela é muito clara, é muito óbvia, todo mundo nota que ela existe. A primeira coisa que o diabo tenta é convencer todo mundo de que Deus não existe. Parece ser uma estratégia boba, do ponto de que ela é muito conhecida. Nós já sabemos essa estratégia, ela não é silenciosa, ela não é secreta, ela é conhecida. Então parece uma estratégia muito boba, muito tola, mas ela é muito poderosa. Porque à medida em que Satanás convence as pessoas de que Deus não existe, as pessoas entram num estado de comodidade. Imagine comigo como não deve ser cômoda essa situação. Se você convence alguém que Deus não existe, e essa pessoa está convencida disso, se para ela Deus não existe,
Se Deus não existe, pecado também não existe. Não existe o pecado. Se não existe o pecado, não existe a necessidade de se arrepender do pecado. Porque o pecado não existe. Porque Deus não existe. E se não existe a necessidade de se arrepender do pecado, não existe julgamento por causa do pecado. Porque Satanás convenceu que Deus não existe. Se Deus não existe, o pecado não existe. Se o pecado não existe, o julgamento não existe. Se o julgamento não existe, não haverá prestação de contas. Olha que vida cômoda. Satanás convence as pessoas de que Deus não existe e coloca a vida dessas pessoas em stand-by. É como um instrumento eletrônico, um equipamento eletrônico em stand-by. Cria-se um estado de comodidade terrível, onde as pessoas, por não crerem que Deus existe, acreditam então que no final da vida sobram apenas os restos mortais. Nada mais além disso. Nada do que eu faço aqui não interessa a ninguém, e eu não terei que prestar conta a ninguém, porque se Deus não existe, suas regras não existem, os pecados não existem, e a necessidade de prestar contas deles também não existe. Porém, eu quero compartilhar com você uma coisa hoje. É muito importante. Se você está me ouvindo e você, como muitas pessoas no mundo, como milhares, centenas de milhares de pessoas do mundo hoje acreditam, foram convencidos por Satanás de que Deus não existe. Se você é uma dessas pessoas, eu quero te lembrar uma coisa muito importante. Algo que precisa ser levado em consideração. Se você for minimamente inteligente, você precisa levar isso em consideração. Mesmo que centenas de milhões, centenas de milhares de pessoas do mundo parem de acreditar que Deus não existe, Deus não vai deixar de existir. Mesmo que milhares e milhares de milhões de pessoas no mundo deixem de acreditar na existência de Deus, Deus continuará existindo. E olhe, eu quero dar a você um argumento que você precisa levar em consideração. Observe isso. Quando Satanás convence as pessoas de que Deus não existe, nem ele acredita nessa mentira que ele criou. Nem ele mesmo acredita na mentira que ele criou para as outras pessoas. Ele é tão mentiroso que ele cria mentiras de que ele é incapaz de acreditar. Tamanha é a bizarrice de suas mentiras. Olha o que a Bíblia fala, e eu provo. Tiago, capítulo 2, versículo 19. Você crê que existe só um Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem que existe só um Deus e temem a esse Deus. Satanás tem trabalhado manhã, tarde e noite, 24 horas por dia, tentando convencer as pessoas de que Deus é fruto da nossa imaginação, de que Ele não existe, está aqui só na nossa mente, e de que é um atraso, uma perda de tempo acreditar em Deus. Mas nessa mentira Ele mesmo não acredita, porque Ele bem sabe que Deus existe. E Ele não só sabe que Deus existe, Ele sabe que Deus existe e teme a existência de Deus. Mas muitos, infelizmente, têm caído nessa mentira, nesse engodo, nessa estratégia de Satanás. E muitos têm a sua paz destruída, as suas vidas dizimadas. Mas tem mais. Como ele é vil, como ele não tem escrúpulos nenhum, e como o objetivo dele é levar o maior número de pessoas possível com ele, porque pense comigo, Satanás sabe qual é o seu destino. Ele sabe para onde ele vai quando ele morrer. Ele sabe que o destino final dele é terrível. O objetivo dele então é levar o máximo de pessoas com ele. Então ele vai criar inúmeras, dezenas, centenas de estratégias para que as pessoas desviem os seus olhos de Deus. Eu compartilhei com vocês uma, mas eu quero compartilhar outras.
Outra estratégia que Satanás usa, muito eficiente, por sinal, ele tenta convencer as pessoas de que ele mesmo não existe. Diferente de Deus, onde Deus quer sim se apresentar e ter um relacionamento para abençoar as pessoas. Deus quer se apresentar como um Deus salvador, abençoador, curador, libertador, transformador. Porque Deus quer se relacionar com o homem. Diferente de Deus, Satanás não tem essa necessidade. A única necessidade dele é matar, roubar e destruir. Ele não quer criar relacionamento com as pessoas. Por isso, ele entendeu que é mais fácil para ele chegar aos seus objetivos de levar milhares de pessoas com ele a esse momento de condenação terrível e final e eterno, mostrando para as pessoas que ele mesmo não existe. E eu explico por quê. Tem uma estratégia. Ao contrário do que muita gente pensa, ele não é burro. Ele é muito inteligente. É muito perspicaz. E nós precisamos ter muito cuidado com as artimanhas, as estratégias e as armadilhas que ele monta, que ele apronta. Porque são muito bem feitas, muito bem engendradas. E aqui fica a observação que não é um elogio a ele. Que da minha boca não vai nenhum tipo de elogio a ele. Aqui não é um elogio, aqui é uma constatação do tamanho da estupidez que ele cometeu. Tendo Deus dado a ele inteligência, tendo Deus dado a ele sabedoria, tendo Deus dado a ele muitos atributos, ele mesmo assim ainda engendrou no seu coração querer ser maior do que Deus. Tamanha foi a estupidez que ele cometeu. Então ele pensa que é mais fácil fazer as pessoas não acreditarem que ele não existe. Fingir que não existe é a estratégia preferida de Satanás. Sabe, o pessoal diz fazer cara de egípcia, né? Fazer de conta que não está ali. Não observem a sua presença. E assim, caladinho, escondidinho, tentando fazer as pessoas acreditarem que ele não existe, que também ele é fruto da imaginação, de que é bobagem ficar preocupado com ele. Quanta destruição ele não tem causado no mundo. Influenciado pessoas a roubar, influenciado pessoas a matar, influenciado pessoas a tirarem suas próprias vidas, influenciado pessoas a mentir, influenciado pessoas a perseguirem os cristãos, influenciado pessoas a fazer aquilo que não agrada a Deus. Só ali, caladinho. Porque quando as coisas começam a acontecer, quando as coisas começarem a acontecer, as pessoas vão pensar que aquilo tudo é culpa somente do homem. Não, isso tudo é culpa somente do homem. Diabo também não existe. E aqui é preciso dizer, é verdade que a maldade está no coração do homem, isso não tem dúvida. Mas Satanás ele vai usar as brechas para colocar lá nas brechas que ele enxergar, nos buracos que ele enxergar, ele vai colocar as suas ideias malignas. Porque o objetivo dele é destruir. O objetivo dele é acabar com tudo. E é mais fácil quando ele não for percebido. Por isso que acreditar que ele não existe é tão eficiente. Além de ser uma tática covarde, né? É muito covarde. Porque ele ataca e as pessoas que são atacadas não sabem de onde estão vindo o ataque. Porque elas não acreditam em Satanás. Então elas não sabem de onde está vindo o ataque. Elas ficam desprotegidas, desguarnecidas. Como você vai se proteger de uma coisa que você não está vendo, que você acredita que não existe? Então você vai baixar a guarda, você vai descansar, e é exatamente aí que ele vai atacar. E é exatamente aí que ele vai minar as tuas forças, que ele vai destruir a tua paz. Pessoas assim são sempre as primeiras a cair. Observe isso. São sempre as primeiras a cair. Veja o que Jesus disse. Olha o que tem aqui na palavra. Olha o que Jesus falou. O diabo foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade,
pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. João 8,44. Se você quiser conferir, olhe na sua palavra. Então ele já tem duas estratégias. Duas estratégias que já têm afastado centenas de milhões de pessoas de Deus, o lugar da bênção. Que tem desviado os olhos de centenas de milhões de pessoas daquele que tem respostas para os questionamentos mais profundos da vida, para as dúvidas mais cruéis que assolam a humanidade, para as mazelas, as dores e as doenças que dizimam as pessoas. Ele tem afastado as pessoas de Deus, Deus que é a solução. Mas tem mais. Ele não só tenta convencer as pessoas que Deus não existe. Ele não só tenta convencer as pessoas de que ele não existe, mas ele tenta convencer as pessoas de que a Bíblia não é a palavra de Deus. Olha que outra estratégia cruel, covarde do diabo. Em João capítulo 8, a Bíblia diz que se nós conhecermos a verdade vai nos libertar. É por isso, percebam, que o diabo tentará fazer com que as pessoas percam a crença na palavra, fiquem desacreditadas na palavra. Pensem que a palavra foi algo escrito por homens e é falível, é cheia de erros. É verdade que foram os homens que escreveram, mas com uma inspiração divina, mas ele vai tirar o fato de haver inspiração divina e ele vai colocar aquela pulguinha, como eu já vi, aquela pulguinha de trás da orelha de muitas pessoas que usam esse questionamento, mas a palavra não foi escrita por homens, e Satanás vai estar lá atrás delas dizendo, foi escrita por homens, então tem falhas, tem erros, não acredite nela, ela não é a palavra de Deus. Olha que estratégia covarde. Quando ele convence as pessoas de que a Bíblia tem controvérsias, as pessoas param de seguir o que a Bíblia ensina. É por isso que hoje a gente vê aí a igreja de Satanás, igreja com líderes homossexuais, igrejas com líderes que não usam a Bíblia, que têm as suas próprias verdades, igrejas com líderes que usam outra Bíblia, com novas verdades, diferentes verdades. Essa estratégia diabólica ele tem engendrado no coração de muitas pessoas. Ele não quer que a gente seja livre. Satanás não quer que a gente seja salvo da condenação eterna. É tão óbvio isso. Ele não quer que você encontre solução para os seus problemas. Ele não quer que você encontre com Cristo aquele que vai te curar, te libertar. Ele não quer que você encontre descanso nos braços do Pai. Ele quer que você viva atormentado, sem paz. É isso que ele quer. É óbvio. Mas infelizmente não é óbvio para todo mundo. Com essa estratégia, ele vai fazer com que as pessoas critiquem os ensinamentos de Deus. Ele vai fazer com que as pessoas zombem dos ensinamentos de Deus. Ele vai fazer com que as pessoas zombem das promessas de Deus, inclusive da promessa dizendo que Jesus vai voltar. Olha como ele é safado. E ao mesmo tempo é engendroso. E nós precisamos estar atentos a todas essas estratégias, porque elas têm engodado a vida de muitos. Os olhos das pessoas estão tapados, os ouvidos tapados, a inteligência corrompida. Não é possível que as pessoas não percebam que a solução para os seus problemas está descansando nos braços do Pai, reconhecendo Jesus como o Senhor e Salvador, recebendo graça e misericórdia. Quando o meu nome é escrito no livro da vida, as dores desse mundo passam.
mesmo que não passem fisicamente, na minha mente, elas são finitas, elas são fracas, à medida que eu comparo as minhas dores desse mundo com as promessas e as bênçãos que Deus tem prometido para nós nos tempos vindouros. É muito óbvio que dizer para as pessoas que a Bíblia não é a palavra de Deus é uma estratégia muito inteligente de Satanás. Pense comigo, é muito mais fácil criticar, é muito mais fácil inventar desculpas do que obedecer a palavra de Deus. É muito mais fácil. Veja o que está escrito. Quero compartilhar com você. Diz assim em 2 Coríntios 4:4. O Deus dessa era, ou seja, Satanás, cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Eu vou até repetir. Escute isso. Olha como é profunda essa estratégia quando ele faz as pessoas deixarem de acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus inerrante. Ele faz com que as pessoas não acreditem mais em ensinamentos tão claros e tão óbvios de serem entendidos. Olha o que diz 2 Coríntios 4:4, o Deus dessa era, ou seja, Satanás, cegou o entendimento dos descrentes. Eles estão cegos, eles olham e eles não conseguem ver. É muito óbvio para nós que andamos com Deus aonde está a solução dos problemas. É muito óbvio para nós que estamos com Deus onde nós vamos beber de uma água que mata a sede, onde nós vamos comer de um alimento que mata a fome. É óbvio, mas para essas pessoas não é óbvio que o seu entendimento está cegado. E ele diz mais, ele cegou o entendimento dos descrentes para que eles não vejam a luz do evangelho. Olha a Bíblia falando da Bíblia. O evangelho da glória de Deus, ou da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. É incrível como são estratégias simples, mas que passam tão despercebidas e nós muitas vezes nem notamos que ele tem travado uma batalha, uma luta, uma guerra terrível ao nosso redor. Os nossos joelhos estão enferrujados, não conseguem mais se dobrar para orar, para batalhar junto. O Espírito Santo tem clamado pela sua igreja se levantar, ou se ajoelhar, ou se prostrar, orando e adorando, pedindo, Senhor, força, sabedoria, entendimento e poder, porque essa guerra está sendo travada ao nosso redor. Aonde? Eu lhe digo. Ora, quantas pessoas chegaram para mim e disseram, pastor, mas eu tenho esperado tanto que meu marido venha à igreja, que minha esposa venha à igreja, ou que meu filho venha à igreja, e eles não vêm. Pode ser que eles tenham caído em uma dessas armadilhas. Pode ser que Satanás tenha convencido eles de que Deus não existe. Pode ser que Satanás tenha convencido eles que ele mesmo não existe. Se não existe Satanás, não tem que se preocupar. Vamos viver nesse mundo, não tem consequência para o pecado. Pode ser que ele tenha convencido as pessoas que você ama de que a Bíblia não é a palavra de Deus, que nela há controvérsias, há engano, há erro. Mas tem mais. Infelizmente tem mais. Satanás tenta mostrar para as pessoas também que o pecado é algo normal, é divertido, não tem problema. Olha, se tem uma coisa que dói demais no meu coração, eu fiquei muito tempo longe do Facebook, eu estou aqui no Facebook transmitindo ao vivo também, eu fiquei muito tempo longe do Facebook e fiquei mais aqui no Instagram. E desativei minha conta durante muitos anos, e quando eu voltei, muitos anos depois, às vezes eu olho o feed, né, as notícias passando, e eu vejo algumas pessoas que estavam na igreja anos atrás, antes de desativar minha conta, que agora se engendraram pelo mundo e se alimentam do pecado, babando, como se não houvesse amanhã,
como se não houvesse consequências, como se o Deus que eles criam antigamente tivesse morrido, não existisse mais, e agora é cada um por si, cada um tome conta da sua vida. Essas pessoas apostataram da fé, desistiram de andar com aquele que ofereceu a vida por eles. Olha, é tão comum ver os jovens hoje perdendo suas vidas, se engendrando na lama do pecado, nesse charco lamaçoso, sem perceber que estão caminhando rumo à morte. Ele tenta convencer as pessoas que o pecado é bom, que não tem consequências ruins. E aí ele fica sussurrando no ouvido das pessoas, sabe? Quando ele começa a falar no ouvido das pessoas, ele fica dizendo assim: não, é só um pouquinho, não tem nada a ver, não faz mal, é só um pouquinho, vai lá, vai lá. Você consegue ser feliz acima de tudo, não tem problema. E aí eu vi hoje uma postagem de uma jovem que era de uma igreja que eu conheço, uma igreja que quando tinha um pastor amigo meu, eu caminhei muito lá, a Igreja Batista em Monte Castelo, na época do pastor Cláudio, era uma jovem lá da igreja, ativa, grupo de louvor, defendendo hoje a causa homossexual no Facebook. Amor é amor, toda forma de amor, tudo vale, tudo é amor. E ele vai sussurrando no seu ouvido, sabe? Isso não tem nada a ver, isso é besteira, isso é muito relevante. Você que manda na sua vida, ninguém pode mandar na sua vida. Quem é o pastor para dizer para você o que é certo e o que é errado? Quem manda na sua vida é você. Ele vai sussurrando. Tudo que é bonito é para ser mostrado. Eu vi uma foto de uma festa antiga da década de 50. Todo mundo bonito, bem arrumado, bem comportado, né? Hoje, os jovens acreditam que a única coisa bonita que eles têm é o corpo. A inteligência pouco importa para eles. Relacionamento com Deus pouco importa para eles. E eles cultivam a adoração pelo corpo, né? Incrível isso. É o diabo sussurrando no ouvido das pessoas e dizendo: vai, é por aí mesmo, não tem problema. Você está indo no caminho certo. Você tem mais é que ser feliz. O pecado é muito normal. Ele não diz isso, mas ele diz com outras palavras. E as pessoas não conseguem compreender a artimanha por trás de tudo isso. E elas vão mergulhando num buraco cada vez mais fundo. Quantos testemunhos de pessoas eu não ouvi? Quantas pessoas eu não ouvi compartilhando suas dores, suas frustrações? Ah, pastor, se eu pudesse voltar no passado, eu faria tantas coisas diferentes. Eu abandonaria tantos pecados que eu cometi. O problema é que você não pode voltar no passado. E as pessoas não conseguem entender isso. Que elas não conseguem voltar no passado. E que elas têm que construir o seu futuro a partir do presente, não do passado. É muita tolice fazer todas as coisas como eu quero agora, sem me importar com consequências, e no futuro querer me arrepender, tentando mudar o passado, porque isso não é possível. Eu preciso enxergar no presente o que eu posso e o que eu não posso fazer. E entendendo o que eu não posso fazer, tentar evitá-lo. Mas Satanás vai sussurrar no seu ouvido e vai dizer: você pode todas as coisas. Tudo que você quiser, você pode. Você tem mais é que ser feliz. Vai e faz. E as pessoas vão fazendo. As pessoas não entendem o que diz em Romanos 6:23. O pecado é caro. Ele cobra salário. Ele cobra salário. Tem consequências. Mas as pessoas não vão ligando para isso e elas vão caindo nessa mensagem engendrosa de Satanás. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 14:2. Há caminho que parece certo ao homem. Olha isso. Mas no final conduz à morte. Eu vou até repetir.
Eu vou até repetir. Provérbios 14, 12. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Mas não é só isso. Satanás não só tenta convencer as pessoas que Deus não existe, não só tenta convencer as pessoas de que ele mesmo não existe, ele não só tenta convencer as pessoas de que a Bíblia não é a palavra de Deus, ele não só tenta convencer as pessoas que o pecado é bom, gostoso, divertido, que ele traz coisas boas. Não só isso, tem mais. O diabo também tenta nos oferecer todo dia uma coisa que a gente possa colocar no lugar de Deus. Ele te oferece todos os dias algo que você possa colocar, substituir por Deus na sua vida. Então vamos pensar, vamos lembrar aqui, vamos colocar a nossa memória para funcionar. Porque é muito bom quando a gente coloca a memória para funcionar. Principalmente quando a gente reflete sobre o pecado. Lembra do povo de Deus? Escravizado, choroso, lamentando, orando a Deus todos os dias no Egito, dizendo a Deus: Senhor, nos livra daqui, nós estamos morrendo, nos livra daqui. Deus, com seu amor, com sua graça, com sua misericórdia, chamou Moisés para uma missão. Qual era essa missão? Libertar o povo que estava escravizado no Egito. Deus queria tirar o povo de lá, por causa do seu amor, que Deus ama aquele povo com um amor tão grande. E Deus ouviu a oração do povo, foi lá tirar o povo, e tirou o povo do deserto, do Egito, e levou o povo para ir embora, livre. E quando o povo estava diante do mar, Deus abriu o mar, passou a pés secos, e conduziu o povo até Canaã. Mas no meio termo desse negócio aí, Deus precisou chamar Moisés lá no Monte Sinai. Lembra dessa história? Deus precisou chamar Moisés no Monte Sinai, para oferecer a Moisés os 10 mandamentos, para mandar ao seu povo os 10 mandamentos. E Moisés subiu no Monte Sinai para conversar com Deus, para receber de Deus os 10 mandamentos, e ficou lá, diz a Bíblia, 40 dias. 40 dias foi mais do que suficiente para o povo de Israel e Arão, o irmão de Moisés, que foi chamado por Deus para ir junto com Moisés libertar o povo do Egito, viu todas as coisas que Deus fez, presenciou Arão, presenciou todos os milagres que Deus fez, Arão presenciou todas as maravilhas, Arão viu o poder de Deus nas pragas que Deus lançou sobre o Egito. Será possível que Arão não conhecia Deus? Conhecia Deus, mas 40 dias foi suficiente para apagar da memória de Arão tudo o que era Deus. Quem era Deus, o poder de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus por eles. 40 dias, sabe o que eles fizeram? 40 dias, Arão mandou construir um bezerro de ouro. Não, Moisés não vem mais. Deus não quer conversa com a gente. Vamos colocar outra coisa no lugar de Deus. Assim somos nós, irmãos. Às vezes, quando a gente se depara com algumas situações da vida da gente, em que Deus silencia, em que Deus não responde, não é momento de Deus agir. Deus está naquele seu momento de silêncio, dizendo: espere, tenha calma, eu estou trabalhando nessa situação. Confie, as coisas vão acontecer da melhor forma possível, porque eu sou Deus e eu amo você. E quando Deus silencia, nós precisamos lidar com situações assim. As pessoas começam a se distanciar de Deus e colocar outras coisas no lugar de Deus. É incrível como a memória das pessoas é rapidamente apagada, deletada. Elas não conseguem lembrar do amor de Deus. Elas não conseguem lembrar dos momentos maravilhosos de bênção, ouvindo a voz de Deus, tendo experiências fantásticas, sobrenaturais com esse Deus que sara, que cura, que liberta, que salva. Não, 40 dias é mais que suficiente, Deus. Não mais do que isso. E aí, as pessoas começam a deixar de orar, deixam de ir à igreja, deixam de ler a Bíblia. É engraçado, né? E não é raro, não. Você que está me ouvindo agora, você sabe disso. Não é raro, não. Você deve ter algum amigo assim. Talvez você deve ter um amigo assim, que um dia estava experimentando andar com Deus. Olha que bênção.
ouvir a voz de Deus, sentir a presença do Criador, deitar nos braços de Deus, descansar. Aquela paz que só a gente tem. Só a gente tem, só o Filho tem, só aquele que reconhece Jesus como Senhor e Salvador, como diz lá João capítulo 1. Só os filhos têm. Se você ainda não reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você precisa fazer isso. Porque se você não fizer, você só é criatura, você não é filho. É necessário esse reconhecimento, arrepender dos seus pecados e entrar na presença de Deus, tratando Deus como o Senhor da sua vida, aquele que manda. Ele manda, você obedece. Ele diz o que tem que fazer, você baixa a cabeça e faz. É assim no nosso relacionamento com Deus, porque foi Ele que criou todas as coisas. Foi Ele que fez todas as coisas. Quando Ele oferece a sua amizade, não é para a gente pisar nele, não. Não é para a gente usar Deus como um saco de pancada, como um servo nosso, subserviente às nossas vontades. De jeito nenhum. Deus é Deus e continua sendo Deus o tempo inteiro. E ainda digo mais, Deus sem eu e Deus sem você é Deus. Quem é você sem Deus? Quem sou eu sem Deus? Mas a memória de todo mundo, ou de muitas pessoas, se apaga rapidamente, se esquece. E aí Satanás vai convencendo eles a colocar outras coisas no lugar de Deus. É incrível como isso acontece. O bezerro de ouro das pessoas, às vezes não é bezerro de ouro, né? Ninguém tem dinheiro para fazer um bezerro de ouro, né? Às vezes não é bezerro de ouro. Bezerro de ouro às vezes é outras coisas. Bezerro de ouro são outras coisas. Bezerro de ouro às vezes é busca por fama, né? Reconhecimento, talvez, né? Talvez. Dinheiro, talvez, né? Formação acadêmica, hã? Talvez, não sei. Mentir. Às vezes bezerro de ouro é mentir. Tem gente que ama mentir. Bezerro de ouro é o quê? É teu carro, às vezes é teu carro. Hã? É teu trabalho. Qualquer coisa que você colocar no lugar de Deus, meu irmão. Quando você substitui Deus por qualquer outra coisa, quando você coloca qualquer outra coisa no lugar que só Deus pode ocupar na tua vida, você acabou de criar um bezerro de ouro. Você acabou de ser como Arão. Tua mente acabou de ser apagada, tua memória deletada. Você se esqueceu das bênçãos de Deus por você. E se esqueceu que Ele disse que Ele é único, que Ele não divide a glória dEle com ninguém. E ninguém é nada também. Ou ninguém ou nada. Que quando você começar a dar mais atenção para o seriado na televisão no domingo, para o teu time de futebol, para o dinheiro que você tem na conta no banco, para o teu trabalho, ou mesmo para a tua família, quando você começar a dar mais valor para essas coisas, ou para essas pessoas do que para Deus, você vai ter criado um bezerro de ouro. Você vai ter sido igual a Arão e o povo de Deus, quando Moisés subiu no Monte Sinai. Isso é triste, mas isso é uma artimanha, é uma estratégia de Satanás. E é incrível como funciona. As pessoas sabem, mas é incrível como funciona. Você pode perguntar assim, pastor, então como é que eu vou vencer essa influência maligna? Como é que eu vou sair vitorioso desse negócio? Eu vou ler alguns versículos para você que eu separei aqui na palavra, tá bom? Então vamos lá. Se você quiser anotar, anota. Se você quiser ler, lê. Se você quiser só ouvir, só escuta. Então olha o que diz aqui. 1 Pedro 5,8. Sejam sábios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa tragar ou devorar. Não é brincadeira. Enquanto você dorme, ele trabalha. Enquanto você descansa, ele trabalha. Enquanto você não está fazendo nada, ele trabalha. Enquanto as pessoas ao seu redor morrem sem Jesus, ele trabalha. Enquanto você é um agente secreto do reino de Deus, ele trabalha. Enquanto você tem vergonha de testemunhar do Deus que salvou a tua vida, que te tirou do inferno, ele trabalha. Porque ele não descansa. Ele só tem uma missão: matar, roubar e destruir. Submetam-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4, 7. E para encerrar, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas de Satanás.
Efésios 6, versículo 11.